Bom dia. Pode sentar, por gentileza. Aqui em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 7. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila. E ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos. Pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou: Ó Senhor Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato, conforme teu servo ouviu? Ó Senhor Deus de Israel, responde-me. E o Senhor lhe disse: ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e a meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zife. Dia após dia Saul o procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zife, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele. Meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel, e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Então, Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oreza. Alguns zifeus foram dizer a Saul em Gibeá: Davi está se escondendo entre nós nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimom. Agora, ó rei, vai quando quiseres, e nós seremos responsáveis por entregá-lo em tuas mãos. Saul respondeu: o Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Vão e façam mais preparativos. Descubram aonde Davi geralmente vai e quem o tem visto ali. Dizem que ele é muito astuto. Descubram todos os esconderijos dele e voltem aqui com informações exatas. Então irei com vocês, e se ele estiver na região, eu o procurarei entre todos os clãs de Judá. E eles voltaram para Zife, antes de Saul. Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, na Arabá, ao sul do deserto de Gesimom. Depois, Saul e seus soldados saíram e começaram a busca, e ao ser informado, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Saul ia por um lado da montanha, e pelo outro Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los, um mensageiro veio dizer a Saul: venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chamam esse lugar Selá Ramalecote. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de Engedi. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de Engedi.
Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Ali havia uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: Este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse a seus soldados: Que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul, e este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: Ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se, rosto em terra, e depois disse: Por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal? Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse: Não erguerei a mão contra o meu senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para este pedaço de teu manto em minha mão. Cortei a ponta de teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim. Mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias. Por isso, não levantarei a minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto, a uma pulga. O Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere ele minha causa e a sustente. Que ele me julgue, livrando-me de tuas mãos. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou: É você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando o homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, o Senhor o recompense com o bem, pelo modo como você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Então, Davi fez seu juramento a Saul, e este voltou para casa. Mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. A palavra que eu quero trazer hoje, eu trouxe essa ilustração, mas poderia trazer aqui várias outras que mostra uma grande diferença entre o Saul e o Davi. Entre o Davi e o Saul, como você preferir. Hoje a gente escuta, é até clichê de algumas pessoas que estão em evidência, pregadores, a expressão assim: eu não sou o meu erro. Eu fiz isso, fiz, mas eu não sou o meu erro. Eu cometi tal coisa, cometi, mas eu não sou o meu pecado. Não mesmo. Se você não é o seu erro, você não comete mais o mesmo erro. É ou não é? Eu vou lá, eu entendo que eu cometi algo que não é bom. Davi.
Davi teve uma Betseba. Davi teve um Urias. Davi teve uma vez de ouvir os seus homens e ir com o intuito lá de matar o Saul. Não foram duas vezes. Mas essa palavra aqui, se você continuar lendo, você vai achar que a Bíblia tem uma história repetida. O Saul, depois de ter feito isso, chorado, meu filho, você é bom e eu sou mau, você me tratou com bem, eu te tratei mal. Deu um tempo, Saul estava fazendo o que de novo? Quem que ele estava perseguindo? Colocando ali a força do exército de Israel para perseguir quem? Davi. É o que tem gente fazendo. Tem gente que perdeu o efeito de algumas palavras que a própria pessoa diz. E essa expressão é uma expressão que, se você perdeu o efeito dela, isso é muito perigoso. Que é: eu não sou o meu erro. Eu fui uma pessoa maliciosa? Fui, mas eu não sou mais o meu erro. Será que não? Você não é mais malicioso? Não é mais maliciosa? Você não julga as pessoas, talvez por uma expressão? Não julga as pessoas como julgou uma vida inteira? Talvez por um momento, por um vacilo. Não, eu era mentiroso, mas agora eu não sou mais. Não mesmo? Mentia antes? Será que agora não mente para alguns propósitos apenas? Não, para isso aqui, mas antes eu mentia para atrair, antes eu mentia para roubar, antes eu mentia, não, hoje eu minto, Antes eu era uma pessoa invejosa. Não, mas agora só invejo gente do bem. Se você não é mais o seu erro, você não comete mais esse erro. A bispa usou uma expressão aqui no domingo, que até os nossos problemas, e não foi só domingo, né? De tempo em tempo ela fala sobre isso. Até os nossos problemas têm de ser novos problemas. Senão isso mostra que a gente não está crescendo em Deus. Que não está havendo maturidade. Quantos aqui, vamos pegar um tempo, 10 anos. Ontem ainda eu estava fazendo esse balanço na minha vida. O que eu tenho? A ciência diz que a cada 5 anos a gente renova as nossas células. Ciência. Junto com essas células, está falando as células, não está falando quais, então quer dizer todas as células. Então veja que até Deus até nisso, Ele nos deu assim vamos dizer assim, Deus nos deu uma ajuda. É ou não é? Porque se renova as minhas células, meu cérebro não é formado por células? É ou não é? Ou não, é outro tipo de coisa? Também, não é? Então quer dizer que eu também tenho, além de eu ter a palavra de Deus, além de eu ter, como diz lá em Hebreus 12, uma tão grande nuvem de testemunhas. Eu tenho o patriarca Abraão, eu tenho os profetas, eu tenho Jesus, eu tenho os discípulos. Eu tenho uma nuvem maior de testemunhas, de boas testemunhas, do que o autor do livro aos Hebreus tinha na época que ele escreveu o capítulo 12. Eu tenho pessoas no meu tempo que estão pagando o preço certo. Aí eu tenho as minhas células que se renovam. Então quer dizer, olha aqui, olha a força que uma pessoa precisa fazer para se manter a mesma.
com a mesma mentalidade, com os mesmos sentimentos, com os mesmos vícios, com os mesmos hábitos. Aí eu pensava, há 10 anos atrás, ontem ainda no jejum, tirei um tempo para pensar sobre isso. Onde eu estava? E eu tentei, sabe, fiz uma força para lembrar de coisas como eu fazia. Tentei fazer um esforço grande para, quando eu ia fazer isso, como eu pensava, o que me motivava. Quando eu estava lidando com tal situação, como é que eu, aqui dentro, como é que internamente eu estava. E assim, muita coisa me agradou. Não pelo que eu pensava, mas pelo que eu não penso mais. Então, tinha várias coisas que eu fazia com a intenção errada. Tinha coisas que eu estava sendo muito permissivo, passivo, leniente. Decidi acreditar nas coisas erradas. Acreditar em... Mas fato é, né? Como se diz, o mentiroso vai atrair gente... Você vai percebendo quem é você pelo tipo de pessoa que você atrai. Então pensei, estava em tal lugar, estava com tais pessoas perto de mim, estava fazendo isso. Como que eu estava? O que me movia a fazer? Quando eu recebia comandos da palavra, como eu recebo hoje, como é que eu reagia? O que eu pensava naquela época? E acredite, você consegue se lembrar de pensamentos de 10 anos atrás. Você consegue se lembrar de como você pensava. Quando acontecia isso, como é que eu pensava sobre isso? Eu pensava assim. Daqui 10 anos eu vou fazer isso de novo. E eu espero. E eu tenho tudo. Eu tenho a palavra para isso. Eu tenho uma grande nuvem de testemunhas que só aumenta a cada dia. Aumenta tanto as testemunhas do bem como as testemunhas do mal. É ou não é verdade? Todo dia tem gente cruzando o meu caminho que é uma testemunha do mal, e tem gente que é uma testemunha do bem, gente que está me mostrando, se você fizer isso aqui, está vendo, você vai terminar bem assim. Mas também tem gente que está me mostrando na vida, se você fizer assim, vai ficar mal para você, não vai terminar bem. Então ali, por exemplo, eu percebi, tem coisas que eu não sou mais. Tem coisas que hoje eu tenho vergonha, eu tenho nojo. Eu não gosto de pensar, de lembrar, de tocar de 10 anos atrás. Tem coisa que eu não quero mais. Não quero ver, não quero falar, não quero pensar sobre aquilo. Então, às vezes, até aquele momento que eu pensei ali, lembrei, falei, não. Ainda bem que o tempo... A única coisa que o tempo faz é o quê, gente? Passa. Olha como Deus é bom. Às vezes a gente fica achando que está demorando, né? Mas que bom que o tempo passa para algumas coisas. Porque o tempo também ele vai dando uma distância entre nós e nós mesmos. É ou não é verdade? Qual a única coisa que te distancia de você mesmo? O tempo. Então tem coisas que eu parei de pensar, que eu parei de cometer aquele erro. Por quê? Porque naquele momento que eu entendi, que eu caí em si. Ontem nós fizemos um jejum do retorno. Inclusive, por causa desse entendimento que eu tive, o que eu mais pedi para Deus fosse que pessoas parassem de usar expressões e fossem aquilo que estava falando. As pessoas, eu não sou o meu erro. Eu não sou o meu erro.
Mas se eu estou falando igual, se eu estou cometendo o mesmo erro, se eu estou fazendo da mesma forma, ainda que eu diga, como se diz, para inglês ver, ou ouvir, né? Ainda que eu pregue para você, ainda que eu fale para as pessoas do meu convívio, eu não sou o meu eu. Eu posso estar cometendo a mesma situação de Saul, que vai, que chora, que fala publicamente, que tem toda aquela atitude, que reconhece as virtudes do outro, mas passa um tempo, aquele sentimento me toma de novo e me conduz da mesma maneira para aquela mesma condição, para aquela mesma atitude, me faz agir da mesma forma. Se você não é o seu erro, você não comete mais esse erro. Não seja aquela pessoa que sempre está fazendo uma promessa para alguém, fulano não faz mais, não, você vai ver nunca mais. Eu sempre falo isso. A palavra nunca é uma palavra, você quer um conselho que alguém, um bom vendedor, um coach, te cobraria uma sessão aí de milhares de reais para te falar? Ele ia gastar aí 1 hora para falar isso de outras maneiras. E eu te falo em menos de 1 minuto. Você que é emocional, que é empolgado, você que é aquela pessoa impulsiva, você quer essa quinta-feira agora um conselho que vai ser uma bênção na sua vida, vai te dar credibilidade. Pronto, eu consigo, com uma palavra, eu consigo fazer a proeza de dar credibilidade a uma pessoa na família dela, no trabalho dela, com o círculo íntimo dela e com a família dela. E nem vou mandar você clicar em algum botão azul que vai estar aparecendo aqui para quem estiver no YouTube. Uma palavra. Se você está falando, eu quero credibilidade, eu quero mais credibilidade com a minha família, eu quero mais credibilidade aqui no meu trabalho, eu quero mais credibilidade, vamos começar, eu quero mais credibilidade na igreja. Com uma palavra eu consigo eu mesmo consigo. Não é Deus, não. Eu consigo, com uma palavra, eu consigo te gerar credibilidade. Eu consigo fazer você ter mais credibilidade. Com a sua esposa, com o seu marido, principalmente. Lembrando, tem uma condicional. Se você é uma pessoa impulsiva, se você é uma pessoa empolgada, se você é uma pessoa nesse contexto. Então fala, qual palavra, Anderson? Qual palavra? Na verdade, não é uma palavra que você vai acrescentar no seu vocabulário, é uma palavra que você vai tirar. Retire a palavra nunca do seu vocabulário, você vai passar a ter mais credibilidade. Não diga mais, eu nunca mais vou fazer isso. Eu nunca mais vou te fazer sofrer. Eu nunca mais vou pegar isso de você. Eu nunca mais vou fazer tal coisa. Tem gente que a maioria da falta de credibilidade que tem é pela quantidade de nunca que costuma usar. Isso começa na igreja. De repente você está num processo de libertação e talvez você não percebeu que você já falou para aquele pastor, para aquela pastora, para aquele obreiro, aquela pessoa que te atende, você já chegou e no primeiro atendimento você falou assim, não, me ajuda, tal, aí a pessoa falou com você, te deu conselhos, isso aqui e tal, e você já de cara para encantar aquela pessoa, para agradar aquela pessoa, você já disse, eu nunca mais vou fazer tal coisa, não demorou 1 semana, você voltou pelo mesmo motivo. Aí, de repente, direto você está aí, não, agora nunca mais, você vai ver, nunca mais, nunca mais. Tira a palavra nunca do teu vocabulário, que essa palavra, a gente não precisa dela. Não usa mais, não faz mais essa promessa. Não chega no seu trabalho, por exemplo, para o seu patrão, eu nunca mais vou chegar atrasado. Eu nunca mais, fulano, agora, você vai ver, nunca mais, não. Seja humilde, desculpa, perdão, errei. Que coisa melhor. Mas isso não pode se repetir. Me desculpa, não vai se repetir. Não vai se repetir. Mas o nunca
Nunca é uma palavra da qual nós não temos controle. Porque o nunca é um tempo indeterminado. E tem gente que não tem convicção para hoje e está dizendo nunca. Nunca, dependendo da situação, está querendo dizer sempre. É ou não é? Então, de repente, hoje, eu não tenho convicção de parar com uma coisa. Estou dizendo que eu nunca mais vou fazer. E sabe que nunca, que alguns estão usando indevidamente para Deus. Quantos que estão amarrados, a vida da pessoa está amarrada, porque a pessoa está viciada em fazer voto para Deus que não cumpre. E muitos desses votos começaram com nunca mais. Senhor, nunca mais eu vou ver essa pornografia. De repente não durou 24 horas. Senhor, nunca mais eu toco em tal substância. Uma semana não conseguiu ficar sem. Senhor, nunca mais eu vou olhar quando passar ali uma mulher, de repente a pessoa não, como se diz, não acabou de pensar, já estava ali. Nunca mais eu vou fazer isso aqui com a minha filha, com o meu filho, com a minha esposa, com o meu marido. Nunca mais eu vou tratar meus pais assim. Vamos ganhar credibilidade. Tire a palavra nunca do seu vocabulário. Porque você que diz muito essa palavra nunca, eu posso te afirmar que com algumas pessoas você já perdeu credibilidade. Talvez elas não te falaram, e isso começa na igreja, tá? Tem pessoas que quando vêm falar com a gente ouve por misericórdia. Vai dizer por quê? Porque você já ouviu tanto nunca da pessoa, que se ali, eu vou ouvir o que ela falar, vou falar para ela o que é certo, vou orar por ela, mas o que ela fala eu não acredito. Tem gente assim na igreja? Tem. E infelizmente não são tão poucas. Tem gente que o nunca é desde a primeira conversa. Não, você vai ver. Não, fulano, você vai ver. Nunca mais. Eu, inclusive, sou uma pessoa que, quando alguém me fala nunca, quando eu ouço nunca, dependendo tem expressões que você já conhece a pessoa, que você já está ali, convive, você sabe, é verdade, essa pessoa que eu nunca vi ela fazendo, nunca vi ela agindo assim, né? Então, ela só está confirmando o que eu já vi. Agora, quando é uma pessoa que você não conhece, não sabe, a pessoa já começa a afirmar muito a expressão nunca, eu já falo, tá colocando um peso sobre si desnecessário. Né? Não precisa de toda essa carga. Então, não precisa. Tem gente que está aí toda hora. Eu poderia usar outras expressões, mas tem gente aqui que se o culto terminasse agora, a pessoa já ia falar, obrigado, Deus abençoe. Porque, eu sou um desses aí que eu perco e eu perdi demais. A começar pela família. O casamento. Sabe, terminava aquelas discussões para fazer as pazes, a pessoa, a primeira coisa, eu nunca mais falo isso. Eu nunca mais faço isso, eu nunca mais ajo assim. E aquilo, às vezes, 24 horas depois. E está dentro do que eu estou te falando. A pergunta deste culto é, realmente, você se conhece? Você sabe quem você é? Você pode mesmo afirmar que algumas coisas, você pode dizer, eu não sou o meu erro? Ou será que você já se acostumou a falar isso, mas não parou para pensar, não, eu continuo cometendo o mesmo erro? Tem gente aqui, por exemplo, que detectou já. Eu sou uma pessoa que já perdeu muita credibilidade por usar muita expressão nunca.
Então, de repente você não via isso. Você não percebia. E você queria que as pessoas acreditassem em você, aliás. Ninguém queria que alguém acreditasse. Todos nós queremos que as pessoas acreditem em nós. Ninguém quer falar ao vento. Ninguém quer falar com alguém e a palavra ter nenhum peso. A gente quer que o que a gente fale as pessoas acreditem que é exatamente aquilo. É ou não é? Você fala, tem 2.492 cadeiras aqui. Você quer que alguém acredite. Não, então são 2.492. E eu nem sei quanto tem. Eu estou falando um número aqui, não é para você acreditar não, viu? De repente tem um pouco mais, de repente tem um pouco menos. Você quer que as pessoas, a começar pelos seus domésticos na fé, que eles acreditem no que você fala. Que você, assim, tem uma palavra, uma expressão, e que eles, meu marido falou, minha mulher falou, meu pai falou, minha mãe falou, meu amigo falou. Não, qualquer um pode falar, mas se o fulano falar, se a fulana falar, não é aquilo ali. Falando, você sabe, não, eu não sei, mas se foi o fulano que falou, se foi a fulana que falou, então você pode escrever, pode marcar em algum lugar, pode registrar isso aí, porque é verdade. Que peso! Esse deve ser o peso das nossas palavras. Mas como é que vai ser assim? O Saul era uma pessoa que tudo que ele falasse a gente podia escrever? Podia? Davi, nunca mais você vai me ver colocando a demanda, a força, o exército de Israel atrás de você. Dá para a gente acreditar nisso? Não. Porque ele não cumpria, ele era aquela pessoa que já tinha perdido a noção, o emocional, o que era conduzido pela emoção do momento. E o que uma pessoa emocional ela comunica? Que ela não tem convicções. A pessoa que tem convicções, ela tem emoções? Daqui a pouco, tchim. A pessoa que tem convicções, ela tem emoções? Sim, claro que tem. Só que as emoções vêm e ela lembra, o que eu acredito? Eu acredito em algo diferente do que eu estou sentindo. Então, o que eu estou sentindo eu tiro, deixo de lado, e faço, e falo, e ajo, e reajo segundo a minha convicção. A pessoa que não tem convicções, ela tem emoções, mas ela pega a emoção do momento e ela toma uma decisão. Ela pega a emoção daquele momento e ela fala o que ela está sentindo. Ela pega a emoção do momento e ela toma uma atitude. E aí é onde ela vai definindo a vida dela. Pelo que a gente leu aqui, a gente viu uma pessoa de convicção e a gente viu uma pessoa de emoção. Onde você vê isso? Qual era a convicção do Davi? Deus. Deus tem um projeto, Deus tem um plano, Deus tem um propósito comigo. Então, o Saul está vindo me atacar. Estão falando, o Saul está chegando, o Saul vai te pegar, tal. Vou para Deus. Vou buscar, vou ter atitude espiritual. Chama o sacerdote. Onde está o Abiatar? Está em tal lugar, vamos até ele. Que é a importância da pessoa vir até a igreja. A pessoa ter aquele momento que ela para tudo. Não, eu vou parar agora, vou para a igreja. Eu vou buscar Deus. Eu vou para um culto. Eu vou fazer o jejum que eu tenho que fazer hoje, que eu estou entendendo que Deus está falando que Ele quer uma separação, que Deus quer um envolvimento, um sacrifício.
Eu vou fazer aquela oferta que eu estou aqui entendendo no meu íntimo, ou para quem preferir, sentindo aqui dentro, que Deus já colocou, que Ele quer fazer coisas mais, Ele quer abrir portas maiores, mas Ele precisa desse desprendimento. Eu ainda estou preso ao que eu tenho, ao que eu recebo, ao dinheiro, eu estou preso ao favor de alguém na minha vida, à influência que alguém tem em tal lugar. Deus quer uma dependência dEle. Então eu preciso ter, e se a atitude espiritual, ela me leva a me mover, eu tenho que me mover. Sair de casa, vir até o templo, viajar, parar de repente com aquela correria desenfreada e ter um momento ali de purificação, de consagração, me isolar, me separar do mundo, me separar daquilo que está tomando meu tempo, minha vida, aquilo que está ocupando a minha mente na maior parte do tempo. Ter um tempo ali de consagração, de leitura, de meditação, de oração, de orar a Deus. Senhor, eu preciso disso, eu quero ganhar agora. Como é que eu ganho? Eu ganho com Deus. O que o Davi fez? Traz o colete sacerdotal. Onde está o Abiatar? Está em tal lugar, vamos até ele. Me dá o colete sacerdotal. Senhor, eu estou aqui em Keila. Para mim aqui é seguro. Mas eu estou ouvindo falar aí que o Saul está vindo. O Saul está vindo? O Senhor falou, tá. Mas se o Saul chegar até aqui, os moradores de Keila, eles vão me entregar para o Saul? O que o Senhor falou para Davi? Quem lembra? A gente leu. Hã? Sim. Ó a resposta do Senhor. Entregarão. Deus não fala mentira. O que a gente tem ouvido? Por que o jejum? Não o jejum, por que os jejuns? O que Deus falou muito lá no jejum de 72 dias? Eu quero fazer. Eu tenho promessa. Eu tenho coisas para entregar, mas tem coisas ainda que são abaláveis e precisam ser removidas. Quer dizer, abaladas e tiradas, né? Aquilo que ainda não está fixo, vamos balançar aí, vamos agitar para isso aí sair. Então tem gente que vai, eu estava esperando tal coisa, chegou a primavera aí. Faz parte do plano. Deus não vai te enganar. Fulano, você precisa aí de coisa que você tem coisa que você precisa esperar mais. Ser testado em algo contínuo. Parar de ser aquela pessoa que vive só o que é instantâneo. Chegou o momento de você receber coisa grande, de viver coisa grande. E para isso precisa passar pelo teste. O teste. Tem aquele momento, mas Senhor, eu te falei. Eu te falei da dificuldade. Eu te falei das coisas que são abaláveis serem abaladas. Para você entender, perceber. E, inclusive, conseguir detectar e entender. Isso é inabalável. Isso é uma base na minha vida. Isso é um alicerce que eu posso me apegar. Então, imagina ali o Senhor falando assim, né, para o anjo. Vai lá. O Anderson orou, fez o projeto de conquista dele, tem pago um preço. Mas, falta só um pouquinho, mas pega lá a bênção dele, vai lá e leva, que está quase, viu? Então, tem gente que o anjo chegou lá, o anjo está aqui com alguma coisa. Aí chegou o senhor e falou, espera aí que agora tem aquele... Vou dar uma estremecida ali, vamos ver se ele consertou aquilo que eu já falei com ele pela palavra, se ele já tratou aquela área da vida dele. Vamos ver se ele não é mais o erro dele, igual ele fala. Aí o anjo está lá, tá bom, estou indo, Senhor, estou indo. Aí o senhor pega e dá aquela, né? Tem gente que desmontou. O Senhor,
Espera um pouco aí. Senhor, mas eu estou com a bênção. Espera um pouco aí. Precisa firmar mais. Precisa estabelecer a base dele. Mas, Senhor, eu estou com a bênção. Calma um pouco. Eu fico pensando na quantidade de pessoas que o anjo... Tanto que, depois que a gente começou a fazer esses jejuns, tem gente que vem para um jejum de salvação e recebe uma situação financeira. Tem gente que vem para um jejum de retorno e recebe uma situação que estava parada na justiça. Tem gente que vem para um jejum do que é inabalável, do que é abalável, e está recebendo cura. Por quê? Porque tem coisas, tem sentimentos, tem emoções que estão sendo removidas como deveriam ser. E aí está ficando só o que é inabalável. Aí está havendo aquele entendimento que deve ser permanente. Opa, isso é para ficar. Mas aquilo que eu estou vendo ir, é para ir mesmo. Deus não quer em mim. Deus não me quer assim. Deus não quer essa pessoa volúvel. Deus quer uma pessoa que a cada dia melhora. Graças a Deus. Que quando eu fiz esse balanço de 10 anos, aproveitei e fiz de 20. Eu fiz de 20 também. Pensei, agora 40, 30 e 20. Tem coisa de 20 que eu já não lembrei tanto, principalmente as coisas que eu pensava, como eu pensava, mas algumas eu lembrei. E comparando com as de hoje, uma coisa eu vi, eu não mudei tanto de 20 para 30 como mudei de 30 para 40. Aí alguém diria assim, tem a ver com a idade. Não, tem a ver com a fé. Porque tem gente de 20 que está vivendo já a melhor fase da vida. E imagina daí para frente. Tem gente com 30 que está arrebentando a boca do balão. Ali vem uma tristeza. Que eu percebi o tempo que eu perdi para algumas coisas. O tempo que demorou mais do que deveria ter demorado para algumas coisas. Mas como a palavra, a ordem que a gente tem da gratidão, qual que foi? Opa, Senhor, obrigado, porque pelo menos eu consigo ver, eu aceito. Eu não sou aquele tipo de pessoa que percebe algo e fica relutando para esconder. Não, isso aqui está certo, isso aqui não é bom. Isso aqui não pode continuar, não, isso aqui eu não vou chegar, não é nem nos 50. Tem coisa que eu não vou chegar no 40 e tantos meses. Não é no 41. Tem coisa que você está entendendo agora que você não precisa esperar 10 anos. Coloca força para mudar agora. Quantas coisas a gente entende e não usa o entendimento? Quando Saul entendeu que ele estava errado, que o Davi era rei de Israel, ele disse, realmente você é rei em Israel, não é por acaso que você é rei em Israel. O que ele devia ter feito? Olha, deixa eu me associar a esse homem. Deus já mandou uma mensagem para mim. A unção está com ele. A bênção está na vida dele. Inclusive, isso aqui é uma coisa que um servo e um discípulo precisa ter esse entendimento. Todo mundo é tentado, no mínimo, é tentado a ter inveja de alguém. Você pode dizer, não, eu não tenho. Você pode ter o controle de dizer não. Mas qual é a inveja mais difícil de você lidar com ela? Essa de Saul para com Davi. Quando alguém no teu campo de interesse, na tua área, no teu lugar, ocupa o lugar que você deseja. Quando alguém está ali naquela, sabe, aquele caminho que você está trilhando, alguém te ultrapassa, alguém que você vê recebendo o que você queria. Não é qualquer coisa que causa inveja. A pessoa comprou ali uma casa e tal, eu não quero uma casa, então, bom para ela. A pessoa comprou o carro tal, ela quer esse carro, ela gosta desse carro, mas para mim não tem interesse. Então,
Agora, eu estava esperando tal coisa, em tal lugar, de tal maneira, aconteceu na vida daquela pessoa. Isso tenta. Isso tenta. Outro conselho aqui, sem um botãozinho azul. Quando a Bíblia diz, alegre-se com os que se alegram, eu acredito que a principal coisa que a Bíblia está dizendo é, não tenha inveja de quem está alcançando o que você sonha. Então aqui o Saul, o que ele podia ter feito aqui? Talvez até mudado. Eu não posso dizer certamente, mas eu posso dizer, talvez teria mudado coisas que ele viveu. O Davi, eu, não foi alguém que falou, não foi o profeta, não foi o filho dele, o Jonatas, que era muito favorável ao Davi. Ele disse, não é à toa que você é o rei de Israel, você vai ser rei de Israel. Opa! E esse é o ponto para nós que importa. Eu estou tendo um entendimento tão profundo que eu não o teria se não fosse uma, diga, revelação de Deus. Então tem coisas que às vezes a gente entende num culto, que a gente entende lendo a Bíblia, que a gente entende quando está vivendo uma experiência. Entende? Igual esses dias que alguém dizia para mim, numa situação dura, a pessoa disse assim, Anderson, eu estou colhendo isso. Isso aqui atingiu a minha vida por isso. Aquilo que a pessoa estava falando naquele momento não era algo positivo, era algo negativo. Era algo que mostrava vamos dizer assim, uma falha, um desvio de caráter. Mas quando eu ouvi aquilo daquela pessoa, aquilo me fez admirar, respeitar ainda mais a pessoa. Porque eu falei, para uma pessoa reconhecer isso, para uma pessoa, ela no momento que ela está vivendo, ela entender, reconhecer, até falar isso, é uma pessoa que realmente ela tem revelação de Deus. Porque ela não está preocupada em passar a melhor imagem, não está preocupada em convencer alguém, não, ela está preocupada em entender o que Deus está me mostrando aqui. Então, às vezes, isso acontece quando você está vivendo uma experiência e lá dentro, Deus, esse é o ponto que eu acredito quando alguém fala assim, Deus falou comigo. É um dos, não é o único, não. Porque tem gente que é assim, quero trocar de carro. Deus falou no meu coração que é para eu trocar de carro. Quero ir lá para tal lugar, uma cidade maravilhosa, onde tem a melhor gastronomia, onde eu vou comprar um monte de coisa legal. Deus falou no meu coração que Ele tem isso comigo. Deus colocou no meu coração para eu comprar agora esse celular, agora que custa um carro. Sabe, tem coisa que o Deus da pessoa é um Deus bem consumista, bem... É um Deus bem... Como é que eu vou usar a expressão? Bem materialista, bem futurista, né? É difícil você ouvir alguém dizendo assim, isso aqui é o motivo da minha queda, da minha dor, da minha vergonha, eu fiz, eu errei, eu falhei. Ali, ainda que a pessoa não use a expressão Deus falou comigo, eu acredito, Deus falou com essa pessoa. Como aqui eu creio que foi de Deus a revelação que o Saul teve do Davi. Ele é melhor do que eu. Então, ao conselho, se você hoje tem gente neste estado, gente dessa forma, não trabalhe contra essa pessoa. Você vai ser tentado a queimar essa pessoa.
Sabe o que é queimar, né? Quando eu falo queimar, quem entende o que é queimar aqui? É você falar algo que deprecia. É você tentar diminuir o tamanho, a importância da ação da pessoa. De repente você tem alguém que está no mesmo lugar que você, está no teu trabalho, está na mesma repartição, e você vê que essa pessoa está fazendo o que você não fez. Ela está realizando o que você não realizou. Você vê que tem uma unção na vida dela. Você vê que ela tem um talento, um dom, e de repente aquilo em algum momento vai te incomodar. Porque o diabo que trabalha sentimentos, ele vai usar sentimentos para te enganar. Então, como é que o diabo vai trabalhar? Essa pessoa vai tomar o teu lugar. Faz alguma coisa, fala um defeito dela, aponta para alguma coisa que ela não é tão boa assim, porque senão ela vai tomar o teu lugar. O Espírito Santo, ele vai falar para você o seguinte: reconheça que essa pessoa tem a bênção. Seja esperto como a serpente e simples como a pomba. Faz o quê? Seja humilde, se una a essa pessoa. Se ela está vivendo a bênção, então se junte a ela para que você também viva a bênção. Se alegra com ela e se alegra de ter conhecido ela, dela estar perto de você. Não, mas eu queria ser ela. De repente, o tempo que você teve oportunidade para ser o que ela está sendo agora, você não aproveitou. Saul teve oportunidade de viver o que Davi viveu? Agora, eu não aceito ninguém sem responder agora. Quem acha, quem acredita que Saul teve as oportunidades que Davi teve? Levanta a mão. Quem acha que o Saul não teve as oportunidades que o Davi teve? Levanta a mão. 100% acreditam que o Saul teve as oportunidades. 100% está certo. Não era para o Saul viver o que o Davi viveu? Era ou não era? Mas aqui, pelos os 2 capítulos que nós lemos, está claro. Deus colocou Saul na mão do Davi. Colocou ou não colocou? Davi, o Saul vai lá, tal, meu Deus do céu, que cena. Fazer as necessidades, está lá. Imagina o tamanho do manto que devia ter o Saul, né? Davi vai, pega, corta um pedaço. Não era tesoura na época, então não era tão simples, não era tão rápido. Saul nem percebe. Olha que coisa, isso não é pouca coisa não. Deus colocou um rei na condição dele estar ali, fazendo necessidade, e o outro estava ali, ele estava à mercê. Você quer uma situação mais vulnerável do que essa? Deus colocar a pessoa diante da outra fazendo necessidade. Quem fez isso? Quem colocou quem na vida, na mão de quem? Quem? Foi o diabo? Foi o quê? Foi a astúcia do Davi? Não, foi Deus. Então é difícil? Eu reconheço. Eu, no lugar do Saul aqui, seria fácil falar: Davi, você é melhor que eu, você está no lugar certo, e você vai ocupar o lugar certo. Mas é que ele podia ter feito mais. Davi, eu vou me associar a você agora. Eu vou fazer parte dessa transição. Se lá atrás, quando eu tive a chance, eu não aproveitei, e era para eu estar no teu lugar hoje, era para eu estar vivendo o que você está vivendo, eu perdi aquele tempo, mas não vou perder esse. E essa é uma mensagem para todos nós. Tem coisa que você pode estar entendendo agora, em nome de Jesus que entenda. Olha, eu perdi aquele tempo, eu perdi aquele ano da minha vida, perdi o ano passado. Talvez hoje aqui, tem a gente aqui, tem a gente na transmissão que está entendendo. Perdi 9 meses de 2023. Perdeu. Estava correndo atrás do que não devia, envolvido com quem não devia, ouvindo o que não devia ouvir. Às vezes, na igreja tem gente ouvindo, gente que está vindo à igreja, que está ouvindo o que não devia ouvir.
Ontem ainda falei para uma pessoa que se ela vai me confirmar. Diz ela que acorda cedo e que ouve o culto das 7. Se ela ouvir, depois ela vai falar, eu ouvi você falando lá de mim. Falei, tem coisa que assim, não tem remetente. Não tem, falaram não tem nome, não tem, é impessoal. Porque tem gente que fala, tem gente que tem que passar a falar o Salmo 23, o Salmo 91, o Salmo 126, e não falar do que não sabe, falar do que não viu. Sabe, não pode ser, a gente não pode aceitar ser peça do telefone sem fio. Já brincou de telefone sem fio aqui? Todo mundo sabe o que é telefone sem fio? Que às vezes tem gente que fala que eu falo coisa aqui, expressões que não sabe o que é. Então tem coisa que eu pergunto, o que é telefone sem fio? É aquela brincadeira que você fala uma palavra para um, o outro vai falando para outro. Então assim, aqui eu falo borboleta, um fala para o outro uma palavra, tem que chegar lá no final mesmo. Mas às vezes chega no último lá, elefante. Elefante. Então às vezes você pode estar aqui como Saul era rei. Tinha oportunidade, mas quantas vezes que o Saul estava falando a coisa errada? Por exemplo, estava falando mal de Davi. Às vezes você tem um Davi perto de você, qual que é a atitude inteligente? Vou me unir a ele. Não estou falando para a pessoa aqui que a situação que ela me trouxe é o Davi, não, tá? Estou falando do Davi mesmo. Não estou misturando as coisas. E agora a pessoa vai saber que eu estou falando dela. Então, às vezes eu estou aqui, eu perdi. Eu estraguei. Eu deixei de fazer o que Deus colocou nas minhas mãos. Eu deixei de estar no dia que eu devia estar no culto, no jejum, na palavra, num propósito. No dia da chuva, no dia do frio, no dia que eu não estava tão bem, mas eu tinha energia para trabalhar, para levantar cedo, para driblar a greve do metrô, do ônibus, para o trabalho, para o mamão, que é o dinheiro, mas não tive a mesma disposição, não tive a mesma garra, não tive o mesmo comprometimento para as coisas espirituais. O Saul, para aparecer, ele tinha disposição. Ele usurpou do poder do sacerdote para ir lá oferecer o holocausto, o sacrifício. Mas não pagou os preços que Deus mandou na obediência. Olha o Davi a diferença. Sendo perseguido, correndo risco de morte. Não, Davi, para. Cadê o sacerdote? Tá, então, vamos lá. Cheguei lá, colete sacerdotal. Senhor, o que o senhor tem? Vou ficar? Vai. Vamos entregar? Vamos. Devo sair? Deve. Estou saindo, é Deus que me conduz. Tem bênção perto de você? Tem gente que Deus está honrando? Honra essa pessoa. Tem gente que está vivendo um momento de vitória, de conquista, na tua casa, na tua família, perto de você, no teu trabalho, se alegra com essa pessoa. Estende a mão para ela, para abençoá-la. Se una a pessoas que você está vendo viver o processo de ascensão. Mas e quem está caindo? A gente não orou ontem por quem caiu, por quem se afastou, por quem se perdeu. Sim, a gente não se uniu, a gente intercedeu. A gente orou, a gente convidou, a gente mandou mensagem, a gente fez visita. Mas se essa pessoa quiser continuar nessa vida e nesse contexto, ela vai continuar sozinha. Porque ela tem mãos estendidas, ela tem portas abertas, ela tem poder espiritual, mas é igual Saul. Para tudo isso se cumprir na vida dela, depende de quem? Depende de quem? Dela. Deus está fazendo a parte dele. É a história lá da pessoa que estava esperando a salvação do Senhor. Veio, deu uma tempestade, veio um alagamento, inundou tudo. A pessoa foi lá, subiu no poste. Aí, de repente, passou uma canoa. Fulano, entra aqui. Não, estou esperando a salvação do Senhor. Daqui a pouco veio uma lancha. Fulano, entra aqui.
Não estou esperando a salvação do Senhor. Daqui a pouco vem um helicóptero. O helicóptero parou ali do lado do poste. Fulano, está aqui, estou jogando uma corda, pega. Não estou esperando a salvação do Senhor. Daqui a pouco a água subiu até a altura do poste e lá a pessoa morreu afogada. Aí a pessoa vai, chega no céu, Senhor, mas eu esperei. Puxa, mandei a canoa, o bote, mandei lá depois a lancha, mandei o helicóptero. Quantos aqui que estão tendo a chance, a oportunidade de realmente não ser mais os erros, de aprender, de não ser a pessoa de 10 anos atrás. Tem coisa que eu não tenho que ser nem a de ontem. É ou não é? Tem coisas que não cabe mais, com o entendimento que eu estou tendo, tem coisa que não cabe eu ser mais o de ontem. Imagina de 10 anos atrás. Então vamos agarrar a palavra. Vamos permitir que Deus retire, remova o que é abalável, para ficar a estrutura que Ele precisa para colocar coisas grandes nas nossas vidas, coisas grandes nas nossas mãos, nos tornar a pessoa que Ele quer nos tornar, nos forjar, nos fortalecendo com testes que nós precisamos de fé para passar. Então vamos dar a Deus essa resposta de fé, essa atitude de fé, para que venhamos passar e receber o que Ele tem para nós. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados e as mãos no seu coração. O que o Senhor fala claramente? Eu creio que essa palavra é uma palavra que tem muitas coisas. Ela tem muitas revelações de vida para nós. E o que ela fala para você? Onde tem um ponto que deve ser trabalhado? Será que você não é aquela pessoa que de tanto que você assiste pessoas aí falando mentira, você já se acostumou com algumas? Não é as que você escuta, é as que você fala. E uma delas é, eu não sou o meu erro. Mas como é que você não é o seu erro e continua cometendo o erro? Então você é o seu erro. Não adianta você dizer uma coisa e pensar que palavras ditas desvinculam você de realidades. É a mesma coisa quando um homem se veste de mulher, coloca roupas, passa batom ou coloca alguma coisa, muda alguma característica do seu corpo e diz, eu não sou homem, eu sou mulher. Ele está dizendo uma coisa, mas a realidade é outra. Mesma coisa, uma mulher que diz, eu não sou mulher, eu sou homem. É o mentiroso que diz, eu não sou mentiroso. É a principal de todas elas. É a pessoa dizer assim, não, eu não tenho orgulho. Eu não sou orgulhoso. Imagina se o orgulhoso vai dizer que ele é orgulhoso. A primeira coisa que a gente reconhece como uma amostra, Deus não precisa dessa amostra. Mas é uma maneira da gente se situar. É quando a gente reconhece os orgulhos que tem. Eu posso não ter um orgulho em uma área que talvez eu até acho alguém orgulhoso, mas eu tenho outras, que eu preciso ter a palavra de Deus ali me controlando, que senão o orgulho vai dominar. Vai me fazer, inclusive, negar o orgulho. Quantas situações que você precisa voltar lá 10 anos. Tem coisa que você vai ver que até hoje você está fazendo igual. Olha, eu fazia isso aqui igual. Quantos que ainda são o Jacó tentando se passar por Esaú, ainda colocando mais força na força do braço, para ter definições que só Deus pode te dar.
que é a base da espera, é a base da confiança, é a base da fé. Não adianta você tentar mexer os seus pauzinhos. Ah, não, eu vou... Confia. Mas eu estou confiando, está demorando, não está demorando. Agradeça pelo tempo, porque aquilo que a gente não está vendo está acontecendo do mesmo jeito. Que bom que o tempo passa. Como é bom às vezes a gente olhar para trás e perceber: se eu tivesse vivido isso aqui naquele tempo, eu não teria ficado, eu não teria mantido, não teria permanecido comigo, não teria dado certo, não teria funcionado, não teria sido permanente na minha vida. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu peço, continua falando com cada um aqui. A mensagem do Senhor foi trazida, a palavra foi pregada, meu Deus, a verdade foi dita, e não uma, meu Deus. Quantas verdades aqui. Quantos que dizem: eu não sou meu erro, mas continuam, meu Deus, sendo, porque continuam cometendo, falando, fazendo, agindo, meu Deus, de forma errada. Quantos, meu Deus, que ainda não se situaram, que ainda são emoções e sentimentos que os conduzem, que os guiam, que os levam, meu Deus, para um lado ou para outro. Quantos, Senhor, quantos que ainda, meu Deus, têm inveja, que veem alguém aproveitando as oportunidades que essa pessoa desprezou, não agarrou, não consultou o Senhor, não pagou os preços certos e agora inveja, tenta diminuir, queimar, meu Pai, a imagem, prejudicar, inventar às vezes coisas. Quantos que ainda têm a maior dificuldade em se alegrarem com os que estão se alegrando, em reconhecer quando uma pessoa está recebendo unção, poder do Senhor e se unir a ela, fazer parte, meu Deus, dessa bênção, desse crescimento. E eu, meu Pai, com temor eu peço, que se há em algum de nós, eu não oro pelas pessoas, eu oro por nós, e eu me incluo nisso. Se há algum tipo de cegueira, se há algum sentimento cegando, se há, meu Pai, alguma coisa que está impedindo de nós vermos claramente, de tratarmos, meu Deus, qualquer que seja, meu Pai, a situação que está bloqueando, amarrando, impedindo, se há algum tipo de inveja ainda que bloqueia, que amarra, se há, meu Deus, um sentimento que nós já nos acostumamos e que governa a nossa vida, nos ajude a ver, a detectar, meu Deus, e a tirar, meu Pai. Isso é coisas abaláveis que o Senhor falou que tem que ser abaladas. Se alguém está triste com algo, que era para estar triste mesmo, então dá, meu Pai, o entendimento dessa tristeza, dá a revelação, meu Pai, o motivo do porquê que o Senhor tem mantido alguns tristes, porque essa tristeza tem que gerar uma mudança. Dá, meu Pai, agora visão, revelação do que deve ser removido, para que nós também venhamos cooperar com o Senhor e venhamos soltar, se tem alguma coisa que o Senhor já desprendeu, mas nós ainda com a força que temos estamos presos, apegados a isso, segurando, que solte, que venhamos abrir mão, soltar, liberar, para que venha o novo, para que o velho seja retirado, para que a nova colheita, o novo tempo, as novas coisas venham, que aconteçam, que se instalem na nossa vida, que venham do Senhor para nós e que sejamos, meu Deus, abençoados. Nos mostra, meu Deus, se ainda há tempo perdido, se ainda há palavras, meu Deus, apenas para convencerem que não são sinceras, se há atitudes e demandas da nossa parte que estão indo ao vento, para que venhamos, meu Pai, hoje mesmo, nos voltar para o Senhor, dar ao Senhor o que o Senhor precisa receber de nós.
para que também o Senhor possa fazer o que nos prometeu. Que o Senhor venha fazer, meu Deus, o que nos prometeu. E que a bênção se instale, que ela permaneça e que ela cresça na vida de cada um. Eu peço revelação, discernimento, visão. Eu peço unção, meu Deus, para quebrar todo o jugo que ainda existe na vida dessa pessoa. E eu tomo posse dessa unção sobre cada um de nós, para que todo o jugo seja quebrado. E para que, meu Deus, cadeias agora sejam desfeitas, correntes sejam despedaçadas, e que o novo do Senhor possa vir, entrar e permanecer, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa o nosso dia. Abençoa essa quinta-feira. Abençoa cada pessoa que teve o cuidado, que teve, meu Pai, o esforço, que teve a fé para vir, para ouvir, para parar, meu Pai, para escutar a tua voz. Que receba a direção e a bênção do Senhor. É o que eu declaro. Eu abençoo, eu consagro esse dia. Eu consagro a nossa vida ao Senhor para que seja um dia poderoso, um dia leve, um dia, meu Pai, de libertações, um dia de crescimento, um dia de liberações do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém.